Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre boas práticas de entrada de nota fiscal eletrônica. Eu sou o Rondinelli, seu instrutor do grupo Casa Magalhães. E você verá nesta aula o processo de entrada própria manual. A entrada manual é necessária quando o cliente recebe um romaneio de um fornecedor que não possui estrutura para a emissão de nota. Para a Cefaz, é preciso que exista um documento de entrada que identifique esta movimentação. Lembre-se que para a emissão de cupom ou NFE de saída, é preciso que a quantidade em estoque seja positiva para que ocorra as vendas. E para evitar problemas com o fisco, o recomendado para esse tipo de transação é utilizar a entrada própria, que ajudará a identificar aquela movimentação daquele fornecedor ao qual não tem suporte para efetuar a emissão da sua NFE. A entrada própria manual é necessária quando você recebe um romaneio ou orçamento de um fornecedor que não possui estrutura para emissão de nota. Para a Cefaz, é preciso que exista algum documento de entrada identificando esta movimentação. Lembre-se, para emissão de cupom fiscal ou NFE de saída, é preciso que a quantidade em estoque seja igual ou superior ao que é vendido. E para evitar esse problema com o fisco, o recomendado para esse tipo de transação é utilizar a entrada própria. A entrada própria consiste em cadastrar um fornecedor com os mesmos dados do cadastro próprio para que o SISPDV reconheça esta entrada, a operação de entrada cadastrada e o CFOP vinculado, produtos cadastrados e com suas respectivas tributações configuradas. Então, vamos ao sistema. Nesse momento, você tem que ir inicialmente em cadastro próprio para visualizar o cadastro da tua empresa, analisar como é que estão as configurações, porque existe a necessidade da informação do cadastro do fornecedor ser igual ao teu cadastro próprio. No exemplo, nós temos aí o CNPJ 16.896.772.1000.93. Dessa forma, então, devo fazer um cadastro novo de um fornecedor, cadastro fornecedor, onde eu localizo, eu vou te mostrar aqui já um cadastro feito, que é Casa Magalhães Teste. Ele já está com todas as informações, mas eu posso também optar por incluir. Então eu vou incluir um novo registro de fornecedor, onde eu posso determinar todos os dados do fornecedor e tudo mais, informar a inscrição estadual, informar a CNPJ, mas como eu já tenho um criado, eu vou localizar ele, Casa Magalhães, e já vou observar que tanto a inscrição estadual como o CNPJ está de acordo com o meu cadastro próprio. Então, com isso, a gente já está com o primeiro passo para a entrada de nota própria efetuada. Vou em estoque, nota fiscal, entrada, compra. Nessa tela, eu já vou informar o meu fornecedor. Quem é meu fornecedor? Sou eu mesmo, porque a pessoa a qual está me vendendo, ela não tem condições de emitir essa nota, pois não tem estrutura. Então, eu localizo o fornecedor com o mesmo código ao qual eu cadastrei anteriormente, né? No caso, como Casa Magalhães Teste. Vou localizar aqui agora, dei um F2 para localizar. E aqui já estou no ponto, Casa Magalhães Teste, número da série. E aperto NF própria, ou seja, nota fiscal própria, F5. Confirma a nota de emissão própria? Você confirma? Sim. Gostaria de efetuar isso. Deseja incluir um documento? Também sim. Agora, você vai informar a operação, nós já aprendemos sobre a operação, você vai inserir a operação, você informa o CFOP, no caso vou usar o 2102, e depois o CSN, porque meu cadastro está como super simples. Vou botar local, venda, emissão, entrada, posto fiscal tem que estar com a data igual ou inferior à da entrada, mas superior à emissão, que é quando passa pela cancela, porque essa nota é fora do estado, tem que lembrar disso, é muito importante. E a gente informa valores de frete, valor da base de cálculo, valor total de ICMS, total dos produtos, total da nota, para que a gente já saiba como o fornecedor me entregou o romaneio, eu já sei todos os totalizadores dele, né? Então pronto, eu informei total da nota e agora eu vou para o produto, vou na opção itens, localizo o produto ao qual eu vou efetuar essa entrada. Pronto, ó.
lancei o produto, dei Enter, ele puxou o CFOP. A gente tem a unidade, né, quantidade de embalagens. É muito importante observar que esses itens de embalagem é quantos itens estão contidos na minha embalagem. Se eu tiver, por exemplo, um fardo de Coca-Cola com 12, eu informo 12 aí e a quantidade de embalagem será a quantidade de fardos que eu tenho. No caso aí é quilo, né? Quilo é 1, a quantidade é 1. Mas nesse exemplo aí eu realmente vou mudar para 1 itens de embalagem e vou informar a quantidade de embalagem, depois o valor da embalagem. E aí sim, ó, você observa que o frete, eu posso trabalhar com percentual ou valor. E mais à frente, ó, temos o ponto mais importante, que é a tributação. Eu botei tributação T17, né? Mas a alíquota que ele está puxando é 12. Por que é 12? Porque é fora do estado, né? Tudo bem, eu estou no T17 de novo. Aí T17 informa a alíquota de 12%. Mesmo sendo T17, que o importante é a tabela B e a alíquota, né? E agora, quando eu gravo, ele informa o conhecimento de frete? Sim, gostaria de informar o conhecimento de frete. Aqui a gente informa a transportadora, que é a Casa Magalhães, ou qualquer outra transportadora cadastrada. Podemos informar o número, né, do conhecimento de frete. E após isso, damos um Enter. Aí, conhecimento de frete não cadastrado. Deseja cadastrar? Sim, gostaria. Com isso, nós vamos para a tela do conhecimento de frete, onde formamos série, tipo, CFOFOB, modalidade, CFOP, e informar a data de emissão, data de entrada e posto fiscal, porque é fora do estado. Então a gente bota o posto fiscal também e depois o valor do nosso frete. Esse valor do frete que a gente vai inserir agora, de R$10, é importante você entender que ele é obrigado a ser igual à soma da base de cálculo, das isentas não tributadas e outras. A soma desses três não pode estar diferente do valor do frete. Então, após isso, a gente informa também o campo quantidade e o valor total. Você tem que observar que a base de cálculo mais o frete é igual a R$110. Então, boto R$110, o valor total, né, da base e da total da nota fiscal para ratear o frete. Gravar o conhecimento de frete? Sim. Gerar financeiro? Sim. Nesse momento a gente informa o agente, que é o banco, o tipo de documento, que é um boleto, por exemplo. Podemos informar o número de parcelas, prazo dos dias, data do documento, primeiro pagamento, juros e multas. Após confirmar todas as datas, a gente gera o financeiro e depois gravamos. Então temos uma conta a pagar e um conhecimento de frete deste documento próprio. A gente fecha, carrega o código e no campo número, né, do controle de frete, do conhecimento de frete. Após isso, nós clicamos em gravar. Deseja ratear o custo do frete proporcional? Sim, ele vai ratear, dividir, dependendo da proporção, né, dos produtos, o custo da mercadoria em cada um deles. Então, o frete é rateado e fica mais fácil entender esse processo do rateio e do frete. Após isso, ele deseja gerar arquivo da NFE. Você confirma que sim. É importante o envio, claro, para confirmar para a Cefaz que você realmente efetuou a emissão dessa nota. Após a emissão, dessa forma, então, é enviada a nota com sucesso e depois ele tem a opção de imprimir romaneio. Você clica em sim para confirmar que gostaria de visualizar esse romaneio. Aí está o romaneio com todos os dados, nome do produto, código, quantidade, valor, margem, sugestão de preço, a informação do preço atual e depois nós clicamos em fechar. Deseja efetuar a alteração do preço dos produtos? Esse é o momento mais importante onde nós vamos atualizar. Observa que o custo anterior é R$1,09, o custo atual é R$1,09, o preço é R$1,90, não tem oferta, tem margem praticada, tem o valor do markup que é 35, temos o campo de sugestão que é 1,68. Essa sugestão, é interessante nós observarmos que o valor de 1,68 é baseado no custo de R$1,09 e baseado também no campo do markup. Esse markup ele sofre alteração a partir de um parâmetro. Nesse momento a gente está trabalhando com a ideia de margem contribuição, certo? Observa que esse preço de R$1,90 atual, né, ele é baseado, ele gera o valor da margem praticada de R$ 74,31. Então, a gente tem a informação da sugestão agora,
vamos sair e vamos fazer com que o sistema mude essa sugestão para você entender a diferença entre markup e margem de contribuição. Vamos ao parâmetro 179, damos Enter, alteramos e após isso nós escolhemos a opção margem de contribuição ou markup. Markup você tem que lembrar que é o registro mais fácil de calcular, onde o cliente calcula o custo e bota um percentual em cima. Margem de contribuição ele não só calcula como ele calcula os impostos, outros custos e, claro, separa totalmente a sua margem, ou seja, o valor ao qual você gostaria de ganhar em cima dessa mercadoria. Mas vamos utilizar a opção de markup, vamos gravar, sair e após isso nós vamos observar mais uma vez a tela do grid em Sistema, Alteração de Preço, Grid. Vamos localizar o nosso produto. Então listamos, temos aqui o nosso coco seco, né, como referência, e você vê que o preço de sugestão de R$ 1,68 passou para R$ 1,47. Por que diminuiu? Porque 35% sobre o valor do custo de R$ 1,09 e gerou esse valor, ele não considerou mais nenhum imposto. Então, para voltar, vamos lá em Sistema, Parâmetros PDV Serve, mais uma vez o código 179, alteramos para a margem e assim nós trabalhamos com o código, com o parâmetro habilitado para a margem de contribuição. Ao voltar para a grid, nela vemos que o produto ao qual nós estamos trabalhando, né, o coco, ele passou para 1,68 mais uma vez. Então entendemos que existe um parâmetro do PDV que ele me auxilia na entrada e no cálculo do custo da minha mercadoria. É muito importante saber qual é o perfil da sua empresa para poder estar determinando qual das opções você vai trabalhar. Você acabou de ver as vantagens de emitir uma nota fiscal de entrada própria. Entendeu o rateio do frete, o cálculo do custo, entre outros. Sabendo agora como efetuar a entrada própria, você está pronto para entender a utilização da importação XML, que facilita e agiliza o processo pegando apenas o arquivo XML, ou número, ou um download. Mas isso só na próxima aula. Até lá!